Graça e paz a todos. Nessa quarta-feira estaremos fazendo o estudo bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 3, do 1 ao 19, em continuação dos nossos estudos, mas devido a essa pandemia, estaremos dando continuidade pelo online. E eu vou estar lendo o texto bíblico que vai nos dizer assim: De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, a quem o traiu. Graças a Deus. Então, irmãos, em continuidade aos estudos bíblicos que estávamos fazendo na igreja toda quarta-feira, e devido a essa pandemia, e não sabemos quando vai se encerrar, que Deus permita, queira que o mais rápido possível para que possamos congregar. Mas nós somos a igreja de Cristo. O templo físico pode estar fechado, mas nós somos o templo espiritual de Deus. Nós somos a igreja viva. Bom, nós podemos perceber nesse estudo bíblico, no verso 1, que Marcos está relatando que Cristo ele entra na sinagoga e ele vê ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. O que viria a ser uma mão ressequida? Podemos ver que aquilo ali era uma paralisia nas mãos daquele homem, uma deformidade, uma mão paralisada. Eu gostaria de frisar um exemplo com os irmãos nas Escrituras. No livro de 1 Reis, capítulo 13, no seu verso 4, quando um profeta ele foi predizer contra a casa de Jeroboão, e houve um caso de paralisia. Vai nos dizer assim, Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele secou,
e não podia tornar a trazer sobre si. Então aqui foi um juízo de Deus contra o rei Jeroboão, que levantou um altar idólatra, um em Dan, outro em Betel, fazendo bezerros de ouro. E Deus enviou um profeta para clamar contra aquele altar, e aquele altar ele cai às cinzas. Então Jeroboão estende as mãos contra aquele profeta, e a mão de Jeroboão se secou, uma paralisia. Aquele homem da mão ressequida na sinagoga, onde Cristo ouviu, era um caso semelhante, era uma paralisia. Então podemos ver o tipo de enfermidade que esse homem tinha. E no versos 2 podemos ver que Jesus observava para ver se Jesus ia curar. Aqueles homens observavam para ver se Cristo ia curar aquele homem, porque era um dia de sábado e os fariseus, herodianos, queriam encontrar um motivo, uma brecha na lei para acusarem a Cristo. Até porque eles guardavam o sábado, mas eles mudavam o sentido do sábado. E na mentalidade dos fariseus, as curas eram consideradas como um trabalho no dia de sábado. Por isso que eles se opunham severamente às curas, porque era considerado como um trabalho manual, porque eles pegavam aquela parte na lei de Deus, em que o homem não podia fazer nenhuma obra servil, porque era sábado, tinha que descansar, mas eles perverteram o sentido do sábado. O sábado era um dia para adorar a Deus, para eles recordarem dos grandes livramentos que Deus deu a eles no êxodo lá no Egito. E Cristo, quando fazia as curas de sábado, ele estava adorando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus descansou no dia 7º, ou seja, Deus teve prazer naquilo que ele fez. E Cristo ele estava adorando a Deus, efetuando as curas, libertando os oprimidos do diabo, adorando a Deus e exercendo a vontade de Deus. Eu posso pegar um exemplo aqui em João 5, 9 ao 10, sobre a mentalidade dos fariseus. Como eles consideravam o sábado como um dia de trabalho, a ponto de proibirem as curas e manifestações de Deus. Eles se opunham severamente. João 5, 9 ao 10 nos diz assim: Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Então podemos ver aqui a mentalidade judaica na questão do sábado. Naquela questão da lei que eles interpretavam muito mal, onde eles tinham que apenas ficar em Jerusalém, não podia fazer nenhum trabalho manual, servil, embora Cristo condenou a atitude deles, porque Cristo muitas vezes falava que se um jumento ou uma ovelha caísse no dia do poço de sábado, eles resgatavam aquela ovelha. E é obviamente que a vida daquele homem era muito mais importante do que qualquer animal. Mas no verso 2 aqui nós podemos ver também que eles conspiravam contra Cristo. O que seria a conspiração? Trocar ideias. Trocavam ideias, raciocínios de como eles poderiam prender a Cristo. Como eles poderiam usar as curas de Cristo, as palavras de Cristo, para o condenar. E até usaram durante o Sinédrio, porém não prevaleceram porque não tinha embasamento. Já nos versos 3 e 4, vai nos dizer que Cristo chama aquele homem da mão paralisada para o meio e vai perguntar àqueles homens, os fariseus, será lícito no dia de sábado fazer o bem ou o mal, tirar a vida ou dar a vida. O que nós podemos ver nesses versos aqui, nesse estudo bíblico? Primeiro, a compaixão de Cristo. Jesus, em seu ministério, ele se identificou muito com os pecadores. Não apenas por ser Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e conhecer o homem, como também se identificar e sentir as dores do homem. Então nós vemos o que? A compaixão de Cristo quando chama aquele homem para o meio. Cristo queria fazer o bem a ele.
E a questão do sábado, quando Cristo pergunta em ser lícito fazer o bem ou o mal, de maneira nenhuma Cristo vai contra a lei. Até porque Cristo cumpriu a lei. E naquele ato, Cristo ele vai praticar o quê? A lei moral de Deus. E essa lei que Cristo cumpriu, que os fariseus, judeus distorciam, nós podemos encontrar no próprio livro de Levítico 19:18, Cristo cumprindo a lei. Porque o que a lei exigia? Olha o que está escrito em Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Cristo, chamando aquele homem, manifestando a sua intenção de fazer o bem, Cristo ele está cumprindo a lei moral de Deus em amar o seu próximo. E Cristo amou não somente no sentido de se entregar na cruz, mas de curar, libertar os oprimidos do diabo. E Cristo ele faz até uma confirmação nos evangelhos, em Mateus 22, do 37 ao 40, quando ele vai nos dizer assim, quando Cristo foi questionado a respeito do grande mandamento. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso é o que Cristo estava fazendo, amando a Deus com todas as forças, pensamento, entendimento, e manifestando esse amor a Deus, honrando e ajudando o próximo. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós vemos aqui Cristo confirmando a lei em Levíticos e praticando essa lei, fazendo a vontade de Deus, beneficiando o próximo. Porque esse era o verdadeiro sentido da lei e dos profetas. Lei a qual os judeus de sua época, os fariseus, saduceus, distorciam e quebravam o mandamento da palavra de Deus, dando outro sentido à lei. Então, de maneira nenhuma, Cristo ele entra em contradição ou quebra o sábado. Porque os próprios judeus não entenderam o sentido da lei quando fala que Deus mandava que eles descansassem e tirassem todo aquele dia do pôr do sol da sexta-feira à tarde até o pôr do sol do sábado seguinte, adorando a Deus, como um memorial do grande livramento no Egito. E Cristo ele estava fazendo exatamente isso, libertando o próximo, oprimidos do diabo, curando o próximo, adorando a Deus. No verso 5, irmãos, podemos ver Cristo indignado, condoído com a dureza do coração daqueles homens. Porque aqueles homens guardavam silêncio, mas um silêncio em oposição a Cristo, em um antagonismo ao ministério de Cristo. Isso vai refletir, o verso 5, a dureza do coração humano e a liderança judaica ali rejeitando abertamente a Cristo. E esse endurecimento, ele foi profetizado pelo profeta Isaías, e o apóstolo João ele vai mostrar esta profecia. Vou estar lendo uma outra base bíblica, João 12, do 37 ao 43, que vai nos dizer assim: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, ou seja, da liderança, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, ou seja, a força do Senhor, né? Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Aqui ele está apontando para a liderança judaica. Mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então aqui, João ele relata uma profecia de Isaías em respeito ao endurecimento do coração da liderança dos judeus, rejeitar abertamente a Cristo, o Messias prometido vindouro. A Bíblia vai nos relatar que muitos até creram nele, mas amavam a glória mais dos homens do que de Deus,
amavam mais os lugares, os primeiros assentos na sinagoga. E vai nos mostrar também que Deus cegou os olhos dos judeus, para que eles não vissem com os olhos, ouvissem com os ouvidos e se convertessem com o coração e os curasse. É importante enfatizar esse versículo, que embora em partes Deus ele endureceu o povo judeu para que o evangelho chegasse a nós os gentios, isso não anula a responsabilidade deles de rejeitarem a Cristo, até porque muitos judeus creram em Cristo também em sua época e creram pela fé. Mas esses judeus já estavam corrompidos e rejeitaram abertamente o seu Messias. Quando aquele homem estende a mão, no verso 5, nós podemos enfatizar nesse estudo as curas físicas de Cristo, e nós temos um exemplo na Bíblia dessa paralisia sendo curada. Até porque no mesmo livro que nós lemos em 1 Reis, capítulo 13, o verso 6, esse mesmo homem, Jeroboão, que teve a mão paralisada como juízo de Deus, pela misericórdia de Deus e intercessão do profeta, essa paralisia foi curada. Onde nos diz assim, Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como antes. Então aqui nós vemos a exemplo daquele homem que tinha a mão ressequida que Cristo curou, o rei Jeroboão sendo curado pela misericórdia de Deus e intercessão do profeta. Então nós vemos aqui um exemplo no Antigo Testamento de uma paralisia, e até mesmo na mão. E essa paralisia, essa deformidade sendo curada, sendo sarada. No verso 6 de Marcos 3, a Bíblia diz que os fariseus se retiram conspirando com os herodianos contra Cristo. Como que eles tirariam a vida de Cristo? Era um planejamento deles. Nessa conspiração nós podemos ver contra Cristo essa conspiração uma oposição tanto de gentios como de judeus. E isso também fazia parte do propósito de Deus. Enquanto eles achavam que estavam maquinando e que seus planos dariam certo, era exatamente isso que Deus ele queria, para cumprir o propósito dele em relação a Cristo. Quando eles estavam rejeitando a Cristo, maquinando contra Cristo, eles estavam fazendo realmente aquilo que o conselho de Deus havia determinado. E era necessário que Cristo fosse rejeitado. Até porque, depois da crucificação e ressurreição de Cristo, muito mais judeus e pessoas se converteram ao Evangelho do que quando Cristo estava entre os homens no seu ministério físico. E ele mesmo vai dizer isso em João 12, quando ele fala que se o grão de trigo caindo, se ele não fosse morto, enterrado, germinado, ele não daria fruto. Mas se o grão de trigo caísse, fosse germinado, plantado, ele daria muito mais fruto. Era necessário o grão de trigo morrer. E Cristo estava fazendo alusão à sua morte. Foram muito mais convertidos depois que Cristo morreu, ressuscitou, derramou o Espírito Santo, do que enquanto ele estava em vida entre os homens. Atos 4, verso 24 ao 28. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Aqui ele está fazendo alusão ao Salmo 2, ao Salmo 2. É a oposição dos gentios a Cristo. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui ele está falando da oposição da liderança judaica e gentia. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, aqui ele fala de Herodes e os herodianos,
mas Pôncio Pilatos com os gentios, e os povos de Israel. Então nessa parte é interessante notar que havia uma grande diferença e rivalidade entre os fariseus, saduceus e os herodianos, que era o partido de Herodes, que defendia Roma, mas eles tinham algo em comum, que era conspirar contra Cristo. Mas olha o verso 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, quando eles pensavam que seus planos dariam certo e tramavam como matar a Cristo, eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus havia determinado. Porém, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana de uma pessoa crer ou não crer. Os herodianos eram um partido político que vinha de Herodes Antipas e que eles apoiavam a nação de Roma. Dos versos 7 ao 9, nós vemos que Cristo ele se retira, e ele se retira com seus discípulos para os lados do mar, e seguiam uma multidão da Galileia. Aí você veja que o ministério de Cristo ele vai crescendo, não só a Galileia de onde ele começou, mas da Judéia, Jerusalém, Idumeia, da além do Rio Jordão. Aí vem nações gentias como Tiro, Sidom, uma grande multidão, porque ficaram sabendo das curas, do que Jesus fazia, e vinham até Jesus. E ali Jesus ele pediu para que colocasse um barco para que a multidão não comprimissem ele, e ele pudesse ficar sentado no barco, no mar, ensinando as pessoas. O que nós podemos ver aqui? Que o ministério de Cristo, que começou entre os judeus, ele vai avançando para os gentios. E nós podemos ver o que? A popularidade de Cristo entre judeus e gentios. E isso foi profetizado pelo profeta Isaías, porque ele vai falar em Isaías 49:6. Pouco é que sejas meu servo para resgatar os perdidos, espalhados em Jacó. Mas eu te dei para a luz do quê? De todos os povos, dos gentios. As ilhas aguardarão a sua doutrina, virão até você. Então aqui é o início do ministério de Cristo, mas não é somente em Galiléia, Judéia e Cafarnaum. As nações gentílicas começam a vir a Cristo também. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, gentílicas ao norte do Jordão. E aí Idumeia ficava ao sul do Jordão. Então você veja aqui que o ministério de Cristo ele começa a se propagar e começa a crescer. Já o verso 10, a Bíblia diz que ele curava muitos, de modo que qualquer que padecia de enfermidade se lançavam nele para tocar e eram curados. Nós podemos ver o exemplo da mulher do fluxo de sangue que tocou na veste dele e foi curada. No verso 10 nós podemos ver o quê? Diversas curas físicas de Cristo. E o desespero das multidões de querer tocar, ao menos tocar em Cristo para serem libertas, curadas. Porque a virtude de Cristo, através do toque das pessoas, manifestava a virtude de Cristo. Já nos versos 11 e 12, nós vamos ver Jesus lidando com espíritos imundos. E esses espíritos clamavam que Cristo era o Filho de Deus, e Jesus advertia severamente para que os demônios não fizessem isso. E por quê? Nós podemos ver nos versos 11 ao 12. Primeiro que os demônios, espíritos imundos, caídos, que fazem oposição ao reino de Deus, esses demônios reconhecem a divindade de Cristo. Por isso eles confessavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias prometido, que Jesus não era só Filho de Deus, mas também era o próprio Deus. Agora, por que Jesus advertia severamente esses demônios para que não expusessem o ministério de Cristo? Bom, primeiro, porque Cristo não queria receber testemunho de demônios. E havia também por trás dos demônios uma intenção maligna de querer atrapalhar o ministério de Cristo. Tanto é que os próprios fariseus falaram, olha, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E ali até chamaram Jesus de Beelzebu. Muitos diziam que Jesus tinha demônio, porque os demônios confessavam o nome dele. E muitos milagres e curas de Cristo se atribuíram a Satanás.
Um exemplo que nós podemos ver que Cristo não queria o testemunho de demônios é que lá em Atos 16, do 16 ao 18, quando Paulo curou aquela pitonisa, aquela feiticeira que dava lucro aos seus senhores, aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação, o espírito demoníaco, clamava todos os dias dizendo: olha, esses homens que nos expõem o caminho da verdade são servos do Deus Altíssimo. Até que Paulo se virou e ordenou que o espírito imundo fosse expulso dela. Então, Jesus não queria receber testemunho dos demônios. Jesus não queria que os demônios louvassem o nome dele, as curas que ele fazia. Cristo queria se apresentar às pessoas e queria que as pessoas testemunhassem pela fé e reconhecessem as maravilhas de Deus. No verso 13, nós vamos ver Jesus escolhendo seus discípulos. Alguém pode perguntar, mas Jesus escolheu até Judas o traidor? Sim, Jesus, mesmo sabendo disso, Jesus escolheu Judas para que a palavra se cumprisse. Aqui nós podemos ver o que? A soberania de Deus na escolha dos discípulos. Tanto é que em João 15:16 Jesus fala: olha, não foram vocês que me escolheram a mim e quiseram me servir, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e dê muitos frutos. Então nós podemos ver aqui que a escolha, ela vem de Deus. A escolha de Deus de salvar o homem, de chamar o homem, não vem do próprio homem. Essa escolha, ela é divina, esse chamado, ele é divino. Dos versos 14 ao 15, vai nos relatar que Cristo, ele vai designar 12 homens, chama para enviar e pregar, e Jesus dá autoridade para esses discípulos para pregar o reino de Deus, expulsar demônios. E o que nós podemos ver aqui? Primeiro, a chamada apostólica. Cristo designou esses homens para serem apóstolos. Ali não houve só um chamado para salvação. Houve uma chamada apostólica. E dentro dessa chamada, Cristo não somente comissiona esses homens, como Cristo ele dá autoridade para os discípulos pregar o evangelho e autoridade para expulsar os demônios. Por quê? Porque tanto a pregação do seu evangelho quanto a expulsão de demônios e as curas era a prova de que o reino de Deus estava presente entre os homens de sua época, e que os milagres, curas, a expulsão de demônios era a prova clara de que o reino de Deus havia chegado, que o Messias prometido estava ali entre o seu povo. Lucas 10, verso 19, nós podemos tirar uma base bíblica quando vai nos dizer assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aqui ele está falando de demônios, representa demônios. E toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então aqui, Cristo ele dá autoridade para que os discípulos expulsem demônios, para mostrar que o reino de Deus estava presente, que o reino de Deus, sendo presente ali, com a queda dos demônios, era a prova cabal de que o reino de Deus estava ali. Os demônios não estavam sucumbindo, estavam resistindo, mas estavam sucumbindo ao poder de Deus. E por que eu faço esse comentário? Porque isso, apesar de Cristo nos dar autoridade para expulsar demônios, isso não me dá nenhum direito, nem a mim, nem a qualquer cristão do corpo de Cristo, de querer ficar procurando demônio nas pessoas. Como muitos homens fazem espetáculos e aberrações nos círculos evangélicos, a ponto de querer saculejar pessoas para mostrar que eles têm autoridade, ficar invocando demônio nas pessoas, chamando demônios. Quando a Bíblia nos diz que Cristo nos deu autoridade para expulsar os demônios, é que no caso, se manifestar um demônio ou legiões numa pessoa, nós temos essa autoridade para expulsar e pisar e vencer toda sorte de demônios e pisar na força do inimigo. Cristo nos deu autoridade quando ele fala para pisar em serpentes e escorpiões,
ele diz no sentido de nós vencermos. Não é que, como muitos crentes falam, que pisa na cabeça da serpente. Isso é muito mal interpretado. Somente Cristo pisa na cabeça da serpente. E ele esmagou a cabeça de Satanás na cruz. E Paulo fala que em breve ele esmagará diante dos nossos olhos, quando lançar o adversário Satanás no lago de fogo. Mas isso não nos dá nenhum direito de querer ficar procurando o demônio nas pessoas. Mas todo cristão é prova clara de que se ele é inserido no corpo de Cristo, o reino de Deus está presente hoje através da igreja, do Espírito Santo atuando em nós, que nós temos essa autoridade para expulsar os demônios, para vencer a força do inimigo, na força do poder de Deus. Claro que sem querer fazer nenhum sensacionalismo, procurar demônio nas pessoas. E de outra coisa que eu gostaria de fazer observação, é que isso não estava restrito somente aos apóstolos, não está restrito somente a obreiros, seja evangelista, pastor, presbítero, missionário, diácono, enfim. Mas essa autoridade é para todos os membros do corpo de Cristo, que tem o Espírito Santo sobre ele, que vive o reino de Deus, o poder de Deus se manifesta na vida dele. Claro que ele precisa ter uma vida de oração, consagração a Deus, uma vida de santidade, jejuar, orar, se consagrar. Isso é muito importante, tá, irmãos? E outra coisa que eu gostaria de observar nesse versículo, falando sobre autoridade, que expulsar demônios é autoridade, não é dom. Há muitas pessoas, cristãos, que têm um entendimento equivocado e acham que expulsar demônios é um dom. Não, ele não é um dom. Ele não está restrito somente ao pastor da igreja. Há muitos cristãos que têm medo e ligam, chamam o pastor, o obreiro, quando na verdade ele mesmo tem essa autoridade. Ele não precisa ter medo. Ele deve orar em nome de Jesus, porque a autoridade está em Jesus, e ele orará, e Deus dará autoridade, ele expulsará, expelirá aquele demônio. Já nos versos 16 ao 19, onde nós estaremos encerrando esse estudo, a Bíblia vai falar sobre os 12 discípulos. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui sobre alguns deles. Todos conhecem Simão, que tem por sobrenome Pedro. E quando ele fala Simão e dá o nome de Pedro, é um nome duplo. Havia esse sentido entre os judeus. Às vezes um nome duplo e diferente, ele era atribuído à personalidade, ao caráter da pessoa. Até porque quando Cristo chamou Pedro, ele era conhecido como Simão. E Jesus mesmo falou, olha, eu digo que você é Pedro. E aí ele vai falar, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Mas quando ele fala pedra, Jesus não está se referindo a Pedro, porque Cristo ele é a pedra. Tiago e João eram irmãos de sangue, filhos de Zebedeu. E quando se dá o nome de Boanerges, falando filhos do trovão, é que tanto Tiago como João, eles tinham uma personalidade muito forte. E tanto é que quando Cristo estava indo a uma aldeia dos samaritanos, e os samaritanos não quiseram receber Jesus, esses mesmos Tiago e João, no seu zelo religioso, na sua personalidade forte, autojustiça, eles mesmos falam, Senhor, o Senhor quer que nós clamamos a Deus para que fogo desça do céu e consuma eles como Elias fez? E Jesus falou, olha, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir da vida e resgate de muitos. André, um dos discípulos que Cristo chamou, ele era irmão de sangue de Pedro. Embora poucas passagens mencionem o ministério de André, mas André ele era irmão de Simão Pedro, irmão de sangue. Assim como Tiago e João, André era irmão de sangue de Pedro. Vai nos mostrar outros discípulos. Filipe, Bartolomeu, era um dos discípulos. Filipe se menciona lá em Atos 8, a operação do Espírito Santo através de Filipe, na conversão de eunuco, e quando Filipe ele desce a Samaria, e há aquele personagem Simão, o mágico, né, o falso mágico, o feiticeiro, que tem uma aparente conversão, ali se menciona Filipe.
Bartolomeu, as escrituras não falam muito a respeito de Bartolomeu, mas era um discípulo de Cristo. Se os irmãos pesquisarem no martírio de cada um desses apóstolos, vai mostrar como cada um deles morreram. Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, é o mesmo Levi, na alfândega que Cristo chamou para ser seu seguidor. Tomé, ele é mencionado em algumas passagens, mas quando Cristo confronta ele, para que tocasse o dedo na ferida para ver se realmente era o Cristo. Podemos ver também Tiago, aqui vai falar de outro Tiago, porque além do Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, esse Tiago aqui era filho de Alfeu, então aqui é outro Tiago, filho de Alfeu. Aqui também vai falar sobre Tadeu. A Bíblia fala sobre Tadeu, era um dos discípulos de Jesus. É pouco mencionado nas escrituras também. Aqui, irmãos, também vai falar de Judas, mas não é o Iscariotes, havia outro Judas também. Só que esse Judas, ele é filho de Tiago. Então aqui Marcos enfatiza a filiação dele para diferenciar do Judas Iscariotes, assim como ele enfatiza o outro Tiago, filho de Alfeu. Esse Judas também aqui é pouco mencionado nas escrituras, mas fala que ele é filho de Tiago. Havia Simão, você veja que há nomes iguais, então por isso o autor faz uma diferença. Simão, o Zelote, pertencia ao partido dos Zelotes. Nós vamos falar dos Zelotes daqui a pouco. E Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia vai falar sobre Judas Iscariotes, e sempre menciona como traidor, né? O que significa Iscariotes? Homem de Queriote. Era uma cidade, Queriote, Esaron, ao sul de Hebron. E uma cidade está lá em Josué 15, 25. Agora, sobre os Zelotes, eu coloquei algumas observações sobre o partido dos Zelotes para compartilhar aqui no grupo. Primeiro, quem eram os Zelotes? Os Zelotes, eles eram um partido fundamentalista, eles tinham um fundamento. Racionários do povo judeu. Eles não aceitavam, né, a submissão a Roma. E muitas vezes faziam sedições, queriam fazer a justiça com as próprias mãos. E eu coloquei algumas observações a respeito dos Zelotes. Primeiro, acreditavam que a submissão a Roma fosse traição a Deus. Então eles não aceitavam a submissão de Israel à nação romana, embora foi o próprio Deus que permitiu que Israel fosse entregue aos romanos. E havia todo um propósito de manifestar o Salvador, a Cristo. Esse foi um propósito de Deus. Os irmãos leem em Daniel 2 a respeito da estátua de ouro. Nós poderemos ver em relação aos reinos que viriam na história. Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma também. E o futuro reinado do anticristo. Segunda observação, eles eram conhecidos como cananitas. Terceira, um dos apóstolos, Simão, havia sido um zelote, era um dos discípulos de Cristo que se converteu. Isso mostra que o evangelho não é tradição, né? 4. Foram eles que provocaram a rebelião que culminou na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Como eu disse, era um partido que fazia muitas sedições, muitas revoluções, que guerreavam até em agressões físicas contra o Império Romano. Quando o próprio Cristo mandou que deveria se pagar tributos, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a própria Bíblia manda que nós venhamos nos submeter às autoridades, porque essas mesmas autoridades procedem de Deus.
E ela é enviada para castigo de malfeitor, mas se nós queremos ter louvor da autoridade, devemos fazer o bem, teremos louvor dela. O cristão só não deve obedecer às autoridades quando a ordem das autoridades vá contra a palavra de Deus. Tanto é que no fim da história, na grande tribulação, o anticristo vai ser a autoridade. E nesse caso os cristãos não devem obedecer, porque ele é o homem do pecado, o homem do diabo. E ele vai martirizar muitos cristãos que não vão se opor à lei dele. Observação número 5. Os zelotes, eles eram o terror dos soldados romanos, já que as suas incursões eram realizadas sob o monte da noite. Então eles faziam sedições à noite, na calada da madrugada, e ele era o terror para os soldados romanos. Eram homens que se rebelavam, que provocavam grandes estragos. E a observação final, ao que parece, tomaram parte na rebelião e Barquebas era um deles, em 132 a 135 depois de Cristo. Aliás, Barquebas é um local, irmãos. Em 132 a 135 depois de Cristo, ocasionando na saída dos judeus da Palestina. Então, no ano 132 a 135 depois de Cristo, eles ocasionaram uma revolução em Barquebas, e com isso os judeus foram dispersados e tiveram que sair da Palestina. Então esse é o estudo que nós estamos fazendo, Marcos 3, do 1 ao 19. Estaremos dando continuidade ao capítulo 3.